Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, salve Maria Imaculada. Com alegria estamos aprofundando o nosso conhecimento da Sagrada Escritura, conhecendo melhor os evangelhos, os seus autores sagrados e também tentando descobrir neles a mensagem de Deus para as nossas vidas, nesse mês de setembro, no qual a Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia, para que de fato, conhecendo, possamos amar e amar, possamos fazer da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada, a vida da nossa vida, a luz para os nossos passos. E hoje nós queremos conversar sobre o Evangelho de João. O Evangelho segundo João é atribuído pela tradição da Igreja a João, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. O estilo e o conteúdo espelham uma pregação que atravessou diversas etapas. O toque final foi dado no tempo em que a comunidade cristã já se tinha separado do judaísmo, uns 20 anos depois da destruição do Templo de Jerusalém, que ocorrera no ano 70 depois de Cristo. Pelos anos 80, o judaísmo, desprovido do templo, estava se rearticulando sob a guia dos rabinos em torno do estudo da lei. Isso nós encontramos em João, capítulo 5, versículo 39. E chegou a expulsar de seu meio os que declarassem sua fé em Jesus como Cristo Messias. João 9, 22, 12, 42 e 16, 2. As comunidades nas quais surgiu o quarto evangelho eram, na maioria, compostas de judeus da diáspora de língua grega. Judeus da diáspora, a palavra diáspora significa em grego esparramados, espalhados pelo mundo. Nós sabemos que com a destruição do templo, os judeus foram espalhados pelo mundo. E esses judeus que não viviam em Jerusalém, portanto viviam na diáspora, fora de Jerusalém, começaram a se reorganizar. E nessa reorganização, esse Evangelho de João é escrito para esses judeus que vivem mergulhados numa outra cultura, né? Na cultura helênica, grega. Judeus cristãos helenistas. Por isso esse Evangelho tem fortes traços judaicos e supõe intimidade com as Escrituras de Israel, o Antigo Testamento. Então, por um lado, por ser escrito a judeus, os judeus conheciam o Primeiro Testamento, então ele tem a influência. João fala muito das festas, dos costumes, da teologia judaica, mas ao mesmo tempo ele reflete o conflito com aqueles judeus que não aceitavam Jesus e que João designa com o termo judeus, sem mais acréscimos. A finalidade da obra, o Evangelho de João, se exprime nos versículos finais, capítulo 20, versículos de 30 a 31. O capítulo 21 é um apêndice. Fortalecer os fiéis na fé que professa Jesus como Messias e Filho de Deus, o que os judeus não aceitavam. E, portanto, o Evangelho vem reafirmar: Jesus é Messias e é Filho de Deus, uma dimensão cristológica. E para que, por meio dessa fé professada, alcancem a vida eterna, a salvação, dimensão soteriológica, soter, salvação em grego, e escatológica, as coisas do fim. Aceitar Jesus como Senhor e Mestre, para que se obtenha a salvação e se viva com Ele eternamente. O conteúdo deste Evangelho. O Evangelho de João é místico, espiritual e, sobretudo, teológico. Nós podemos datar de aproximadamente o ano 90 depois da morte e ressurreição de Cristo. É caminhada, os cristãos, a comunidade primitiva viveu muita coisa e pôde entender e de geração em geração transmitir a experiência que os apóstolos, depois os padres da igreja, as primeiras gerações tiveram com Cristo e com as testemunhas que conheceram Cristo. Porque descreve Jesus como aquele que mostra em suas palavras e obras o Pai que ninguém nunca viu. João 1,18. Esse Evangelho não é composto como os outros de breves histórias, mas de grandes conjuntos que se misturam à narrativa.
Tanto que nós chamamos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sinóticos. Os evangelhos sinóticos, que podem ser colocados lado a lado em colunas, e nós vemos a correspondência. Encontramos grande parte de narrativas que estão em Mateus, estão em Marcos e estão em Lucas. São os 3 evangélicos sinóticos. Já João é chamado 4º evangelho. E ao chamá-lo de 4º, justamente ele se distingue, ele se afasta dos 3 primeiros evangelhos pela sua linguagem teológica, pelo tempo tardio pelo qual foi escrito e o jeito de escrever, como acabamos de ouvir, grandes tratados, longos capítulos, que se misturam a narrativa, diálogo e discurso, e até dramaturgia, né? João 4, 9, 11 e 13. Ele é construído sobre um esquema geográfico e cronológico particular, mencionando diversas vezes viagens de Jesus a Jerusalém, 3 festas da Páscoa, enquanto os outros evangelhos mencionam só uma viagem, e que leva Jesus à sua Páscoa final, à sua morte no Calvário. A estrutura do evangelho, portanto, nos fala do capítulo 1, versículos de 1 a 18, prólogo, abertura, a palavra de Deus se torna existência humana, a carne em Jesus Cristo. Depois do versículo 1 a 19 e 12 a 50, os sinais de Jesus. Jesus realiza a atividade pública, concentrando-se em torno das festas judaicas de Romaria e de 7 obras poderosas, chamadas sinal, por causa do valor profético. Depois, no capítulo 13 a 20, a hora de Jesus. Primeiro momento, ele se despede dos discípulos e depois ele fala do seu sofrimento. E o capítulo 21, que é a aparição de Jesus, que confirma o discípulo amado. Portanto, o Evangelho de João é teológico, é místico. Os grandes místicos da igreja mergulhavam de cabeça na meditação desse Evangelho. Os grandes místicos da história da igreja. É o Evangelho mais teológico, mais elaborado e também, não sei se posso dizer, de mais difícil compreensão, mas para compreender o Evangelho de João é preciso também ter presente o caminho, a escolha que João faz, mostrando que Jesus dá plenitude à lei e que em Jesus se realiza a nova aliança. Portanto, muitas vezes as festas judaicas, muitas vezes as idas de Jesus a Jerusalém, é para mostrar que Jesus é o novo templo, que Jesus, os verdadeiros adoradores, adorarão em verdade e em espírito, que a proposta de Jesus, mais do que uma nova religião, é um novo relacionamento em espírito e em verdade. Deus habita a história humana, o Verbo se fez carne, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus e Deus nele.